Moçada, hoje nós vamos cruzar a ponte Bifrost e penetrar nos domínios de Asgard. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia, chegando com mais um assunto pesado para pôr mais peso em sua vida. E antes do assunto de hoje, como faço sempre, peço para você que ainda não se inscreveu que o faça, deixe lá o seu like, porque isso é importante aqui para o canal, beleza? Moçada, o que tem a ver a ponte Bifrost e Asgard e todas essas coisas aí? É que hoje, neste dia 20 de agosto, faz 35 anos do lançamento deste petardo aqui, ó. O grande, épico e maravilhoso Tyr, do grande, épico e maravilhoso Black Sabbath. E, moçada, antes de falarmos da parte musical do disco, eu vou conceituar um pouco para vocês essa parte temática desse play aqui. Algumas pessoas acham que esse disco aqui, ele é um disco conceitual, porque ele leva o nome de Tyr, que é um deus da mitologia nórdica. E o pessoal acha, então, que esse disco aqui só fala de mitologia nórdica, mas não é verdade. Na verdade, ele tem apenas 3 faixas que cuidam do tema, né? 3 faixas que formam uma trilogia, que na verdade poderiam até ser uma faixa só, dividida em 3, porque são 3 faixas que se interligam. As outras faixas, elas falam de assuntos variados. Então, na verdade, não é um disco conceitual que fala de mitologia nórdica, mas ele cita, obviamente, esse deus nórdico aqui, esse deus do panteão nórdico. E o que é esse panteão nórdico? O panteão nórdico era deuses que faziam parte de uma religião dos povos do tronco germânico, então o tronco etnolinguístico germano, povos bárbaros do norte da Europa que ali existiram desde o final da Antiguidade até mais ou menos a primeira metade da Idade Média. Então, são povos que viviam ali, né, com esse nome generalizado de germânicos, mas eles tinham várias nações, várias tribos bárbaras diferentes que ocupavam aquela região. Então ali, a partir do rio Reno, né, do centro para o norte da Alemanha, você tinha ali os alamanos, os suevos, os jutos, os anglos, os godos, os vikings, né, muito famosos ali, os vikings, que faziam parte desses povos germânicos aí, né, desse tronco etnolinguístico aí, dessa região do norte da Europa. E para situar, então, vocês na Europa atual, né, na divisão política atual, eles ocupavam aquelas regiões ali do centro-norte da Alemanha, como eu já disse, né, do rio Reno, que cruza a Alemanha até mais ali para o norte, passando por terras da Polônia, dos países bálticos, como Lituânia, Letônia e Estônia, os países da Escandinávia, a Finlândia, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e algumas ilhas ali do Atlântico Norte, né? As Ilhas Faroe e a Islândia, que fica ali no Círculo Ártico, a meio caminho entre a Europa e a América do Norte. Então essa aí é a região, né, que esses povos germânicos ocupavam e que tinham esta mitologia nórdica aí que tratava desses deuses. Esses deuses, então, Asgard, que eu falei para vocês, era a morada dos deuses. A ponte Bifrost era uma ponte de arco-íris que ligava Asgard a Midgard, que era a terra dos homens mortais. Então, um amontoado de abobrinha, né? Mas é muito legal, vocês conhecem. Aí fazia parte, só para vocês terem uma ideia, fazia parte desse panteão aí o Thor, o deus famoso Thor. E alguns menos conhecidos, né? Como, por exemplo, esse aqui, o Tyr. Tá? Um nome parecido, né? Thor e Tyr, embora a grafia diferente, porque o Thor normalmente que é um T-H-O-R, né? Esse aqui é T-Y-R. E aqui atrás, no disco, tem a explicação do que era o Tyr. Ó, vou ler para vocês, ó. Tyr, filho de Odin. Odin era o deus supremo, né? Aliás, aí dessas regiões, né? Desde ali da Alemanha, passando por todas essas partes que eu falei aí, tem algumas pequenas diferenças aí dessa mitologia, tá? Em alguns lugares mais ao norte era Odin, um pouco mais ali, mais na região da Alemanha era Wotan, mas o Tyr era o Tyr, tá? Então, ó, filho de Odin e o supremo deus celestial dos povos nórdicos, o deus da guerra e do valor marcial, o protetor das comunidades,
e o fornecedor da lei e da ordem. Então esse aqui, o Tyr, esse deus aqui que serviu de inspiração para o Black Sabbath, denominar esse disco e fazer esse petardo aqui. E agora posta essa temática do disco aqui, então, né? Nós vamos falar então da parte musical, que é o que interessa, que você já deve estar meio cheios aí, que a parte musical não chega. Bom, moçada, este play aqui, então, lançado em 1990, ele traz uma formação nova em disco. Não era a primeira vez que essa formação tocava junto, porque elas tocaram já na turnê do disco anterior, o Headless Cross. Mas aqui no disco, né, gravando um disco, foi a primeira vez que essa formação se juntou. Então, quem eram os caras aqui? Então, tinha os dois Tonys, né, o Tony Iommi na guitarra, né, o dono da bola, o Tony Martin nos vocais, esse aqui já é o terceiro disco, ele gravando com o Black Sabbath. O Black Sabbath, né, sempre se caracterizou como quarteto, mas aqui, na verdade, tinha um quinto membro, né, o Geoff Nichols, tecladista, há muito tempo na banda, daqui em 90 já fazia, ele estava completando 10 anos de grupo, porque a primeira vez que ele apareceu no Black Sabbath foi no Heaven and Hell, lá em 1980. E aqui estava ele ainda, tocando aqui com o Black Sabbath. O baterista, o Cozy Powell, e o cara que chegou para a turnê, não gravou o Headless Cross, o disco anterior, mas chegou para a turnê, o Neil Murray, baixista. Então é uma banda bastante coesa, né? Essa sessão rítmica, inclusive, aí, do Cozy Powell e do Neil Murray, tocou junto no Whitesnake, alguns anos antes, né? Músicos experientes, músicos tarimbados, uma banda aqui que, embora fosse nova na formação, né? Era uma banda bastante entrosada, e muito bem integrada, né? Os músicos muito bem integrados ao som da banda. Tanto é que o que prova isso é que o som muito peculiar do Black Sabbath, com aquele peso avassalador, hecatômbico e destruidor, estava aqui, e o som característico do Black Sabbath estava presente aqui com esses músicos que souberam muito bem caracterizar esta banda tão pessoal que sempre foi o Black Sabbath. Então, moçada, nós vamos falar aqui das faixas, um pouco das faixas aqui, para conceituar um pouco melhor esse play e falar um pouco mais do desempenho dos músicos. Anomundi abre o disco com um coro meio gregoriano em latim, né? Aí entra o vocal em cima e desemboca num heavy metal bem típico do Black Sabbath, com aquele pesão característico da banda mesmo, sensacional. Uma beleza cruel, um arrasa quarteirão. Seguindo, The Lawmaker, bem rápida e atropelada. Lembra um pouco daquelas músicas rápidas, principalmente na fase do Dio, sabe? Meio tipo Mob Rules, principalmente TV Crimes, do The Humanizer, que saiu depois, né? Mas parecida um pouco com essa aqui. Jerusalém. Jerusalém, então, né? Claro, não podia deixar de ser a temática que remete um pouco à religiosidade desta cidade ali, tão sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, né? Ela é mais compassada, meio arrastada, depois ela embala um pouco mais, um teclado sutil e atmosférico, e tem um refrão grudento que fica na cabeça, sabe? Muito legal também. E fecha esse lado 1 com The Sabbath Stones, macabra e assustadora na introdução. Lembra um pouco Look Up the Wolves, depois um andamento altamente sabático, né? Aquele peso descomunal. O Neil Murray, aqui matador, né? Grandes viradas, algumas quebradas no ritmo, assim, né? Aquela coisa... Aliás, né? Era tão sabática essa música aqui, tão característica do Black Sabbath, que eu acho que ela ficaria... Eu fico imaginando ela nas vozes dos outros, sabe? Eu acho que ela ficaria muito bem nas vozes do Ozzy, do Dio. Não que o Tony Martin não tenha... feito um trabalho magnífico aqui. É que ela é tão Black Sabbath que ela lembra um pouco dos outros vocalistas aqui, que acho que caberia muito bem nas vozes deles também. No lado 2, a trilogia, então. The Battle of Tyr, Odin's Court e Valhalla, né? Então aqui, 3 músicas interligadas que poderiam ser uma até dividida em 3 partes. The Battle of Tyr, assim, é uma instrumental curta que tem teclados, assim, asgardianos, né? Uma coisa bem divina, e ela emenda na Odin's Court, que começa de novo ainda lenta, mantém os teclados, mas algumas cordas dedilhadas que aparecem aí
de maneira fantástica, criando uma base para um vocal divino do Tony Martin. Que vocal maravilhoso que ele desenvolveu aqui. Essa música, depois você entra lá um pouco mais para frente, um violão, né, uma guitarra acústica, que acaba, por conta disso, fazendo ela lembrar um pouquinho Led Zeppelin, até em algumas partes aqui. E ela desemboca depois na paulada que é Valhalla. Essa aqui, uma paulada, um heavy metal bem pesado e rápido mesmo, emotiva, emocionada, emotiva, emocionada, emocionante, pauleiríssima, composição inspiradíssima, um grande heavy metal tradicional. Seguindo, nossa, cara, que coisa maravilhosa. Feels Good to Me. A baladona, a balada do Black Sabbath, como o Black Sabbath sabe tão bem fazer, sempre soube. Com aquele peso avassalador, aquele sentimento, aquela emoção. Moçada, teclados que lembram um pouco na introdução, Born Again, que é uma outra balada maravilhosa. Essa aqui, moçada, que balada, que arranjo, que interpretação, que viradas, às vezes meio declamada, uma música preciosa, fantástica. E fechando o disco, Heaven in Black, com uma artilharia baterística, a Rifferama. Por falar nisso, Rifferama, vocês devem ter notado aí que eu não estou falando muito do Tony Iommi, né? Eu falei aqui do Tony Martin, que esteve muito bem, fantástico. Cozy Powell, um demolidor. Neil Murray, aquele peso avassalador do baixo do Black Sabbath. E o Jeff Nichols, quando os teclados se fizeram necessários, um clima estupendo aqui no disco. E o Tony Iommi, eu não estou falando muito das bases e solos, dos riffs do Tony Iommi, porque o Tony Iommi aqui foi simplesmente o Tony Iommi, tá? Tony Iommi sendo Tony Iommi. Moçada, o cara é gênio, o cara é mestre, o cara é monstro, o cara nasceu com uma sina de ser uma estrela incandescente e não vai se livrar dessa sina até o dia do seu último suspiro, tá? Então aqui Tony Iommi simplesmente sendo Tony Iommi. Não precisa falar mais nada, certo? Essa Heaven in Black aqui então, riffs fantásticos, um heavy metal tradicional bem anos 80, sabe? Lembrando aquelas ótimas bandas lá da New Wave of British Heavy Metal, mostrando qual foi a fonte da qual elas beberam aqui, né? Para ter as suas inspirações. Aqui Tony Iommi arrisca aqui um pouco de... Arrisca não, né? Introduz aqui um uauá que ficou fantástico, maravilhoso. Moçada, que disco. Olha, é uma formação aí não muito aclamada do Black Sabbath. Na verdade, eu acho que até bem injustiçada essa fase aqui que teve o Tony Martin. Sempre tem aqueles chatos que ficam, né? Mas que o Ozzy, o Dio e tal, não sei o que. Ó, moçada, aqui não tava o Ozzy, aqui não tava o Dio. Aqui era o Black Sabbath dos anos 90, tá? Tony Martin não é o Ozzy, Tony Martin não é o Dio. Também o Dio não é o Ozzy não é o Dio, não são o Ian Gillan, não são o Glenn Hughes. Cada um é um. Cada vocalista do Black Sabbath era aquele cara lá. O cara aqui era o Tony Martin, que fez um trabalho fenomenal. Essa formação aqui, então, era o Black Sabbath dos anos 90, que fez esse grande trabalho aqui. Diferente dos discos dos anos 70? Sim, claro. Não é um daqueles discos dos anos 70. E falo uma coisa pra vocês, né? Se Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward estivessem aqui ainda, não tivessem nunca saído, esse disco aqui não teria sido igual àqueles dos anos 70 também. Porque muita coisa aconteceu, muito tempo passou e as coisas vão mudando. Se você pegar o Never Say Die de 78, que foi o último disco com aquela formação original, não antes do século XXI, né? Não depois do século XXI, mas antes lá. E você pegar o primeiro lá, o homônimo Black Sabbath, você vai ver que são discos diferentes também, tá? Então é claro que as coisas vão mudando, né? As ideias vão mudando e as coisas vão acontecendo. E esse disco aqui foi o que o Black Sabbath fez em 1990 com essa ótima formação aqui, músicos competentes, músicos tarimbados, músicos bastante integrados e ficou muito bom. Aliás, eu acho que esse disco aqui, moçada, é uma tremenda aula de heavy metal. Ó, antes de começar a primeira música, eu devia bater um sinal, daqueles sinais de escola, sabe? E ao término da última música, eu devia bater o sinal de novo, ou seja, é uma aula, então bate o sinal, começa a aula. Ao terminar a última música, bate o sinal que acabou a aula. Isso aqui é uma aula de heavy metal, tá? Pra ninguém botar defeito e pra turma aí aprender muito a respeito aqui. Então, quem conhece sabe bem do que eu tô falando. Quem não conhece,
tem que conhecer, tá? É um desígnio dos deuses, certo? Já passou da hora de você conhecer, corre atrás porque é sensacional. Uma aula de heavy metal aqui abrindo os anos 90 e completando aqui 35 anos. Muito peso e muita competência. Moçada, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!